Olá a todos, meu nome é Alana Drisier, sou professora da área de prática de leitura e escrita da Escola de Ciência e Tecnologia da UFRN e neste vídeo direcionado para o nosso portal de disciplinas, vou explorar questões referentes à disciplina de PLE 2. Então, ao longo deste vídeo, vamos responder essas questões aqui ao lado. Iniciando por quais são os assuntos principais focalizados na disciplina. Muita gente acha que após PLE 1, virá uma disciplina referente ao texto científico, né? Mas, na verdade, o foco de PLE 2 é o discurso argumentativo. Então, após questões mais introdutórias de PLE 1, de sequências textuais, gêneros discursivos, coesão, coerência, progressão, nós passamos a focalizar na sequência argumentativa. E vamos visualizar questões de definição mais fundamental, né, de o que é argumentar, e elementos centrais do texto argumentativo, estratégias, problemas de argumentação, leitura e produção de gêneros argumentativos, e o foco em algumas questões, como aspectos enunciativo-pragmáticos, recursos léxico-gramaticais, a subjetividade e os modos de citação no discurso alheio, né, no uso de argumento de autoridade, por exemplo, além do processo de escrita e reescrita. Que habilidades e competências diante desse conteúdo podem ser desenvolvidas em PLE 2? Então, como o foco é argumentação, o que se espera? Que o aluno possa argumentar tanto oralmente como por escrito, utilizando-se de estratégias ancoradas na cientificidade. Então, como nós vemos o que é convincente e o que não é, a questão dos dados comprovados com fontes fidedignas como um fator relevante, a gente espera que o aluno consiga desenvolver sua argumentação nessa natureza, ler os textos argumentativos e identificar se são plausíveis ou não, escrever textos convincentes, né, em decorrência de uma progressão discursiva, uma qualidade de cadeia argumentativa desenvolvida, defender posicionamentos, né, de modo mais lógico, comprovável, em diversas situações da vida social, e produzir textos, né, com coesão, coerência, todos aqueles elementos introdutórios que já são desenvolvidos em PLE1 e continuam sendo trabalhados em PLE2. Quais seriam alguns obstáculos, né, ou dificuldades que o aluno pode enfrentar para cursar essa disciplina? Bom, o aluno que possui dificuldades de língua portuguesa no que tange a norma padrão, né, isso continua sendo um problema enfrentado em PLE2, porque a produção escrita ainda está presente. Mas os principais aspectos são a dificuldade de interpretação. Então, quando o aluno já demonstra, né, uma dificuldade de identificar os elementos do texto, de compreender a ideia central, isso é muito marcado em PLE2, porque nós fazemos a leitura de textos argumentativos tentando identificar qual é o seu tema, qual é o seu recorte, qual é a sua polêmica, que tese ou teses estão sendo defendidas, que argumentos sustentam essas opiniões. E isso é uma questão interpretativa. Outra dificuldade que aparece em PLE2 é na compreensão do conceito de argumentação. Acontece, né, de o professor solicitar, por vezes, a realização de textos argumentativos, né, de diversos gêneros, e o aluno acabar desenvolvendo textos de outras sequências, como um texto explicativo. Então, isso se mostra também como um problema bem grave e que pode afetar o desempenho em PLE2. Além disso, a dificuldade na produção de textos, considerando aquele aspecto linguístico, né, dos desvios, mas também aspectos mais centrados na argumentação, como o projeto de texto bem definido e a ausência de problemas de argumentação, que é um dos conteúdos que nós estudamos. Qual a metodologia utilizada para aulas e avaliações
nessa disciplina. Bom, em relação ao meu conteúdo, né, nós temos aulas expositivo dialogadas que ocorrem, assim como oficinas de leitura, de escrita e reescrita. Isso ocorre tanto em sala de aula como fora de sala de aula. Os debates também fazem parte da disciplina de PLE2. Geralmente ocorrem debates regrados, abertos para a comunidade, e os alunos precisam se utilizar da argumentação dessa forma mais social. E nós oferecemos também o atendimento, né? Os atendimentos pela docente, pelos monitores, de forma presencial agendada ou atendimento virtual. Os materiais de estudo, que incluem slides, vídeos, textos teóricos, são disponibilizados no CIGAR, que é a nossa ferramenta oficial. Em relação às avaliações da disciplina, em geral, nós temos uma atividade escrita individual em formato de prova, que é realizada, e as outras atividades, elas acabam sofrendo alterações ao longo dos semestres, né? Mas, em geral, ou são trabalhos realizados em grupo, como podcasts argumentativos ou debates regrados, ou são atividades individuais que podem ser realizadas ou presencialmente ou virtualmente também pelo nosso sistema do CIGAR. E quais são, né, para finalizar, as principais dúvidas dos alunos a respeito da disciplina e como é que eu poderia responder essas perguntas, né? Então, eu selecionei aqui, basicamente, duas perguntas que ouço muito a respeito dessa disciplina de PLE2, né? A primeira delas é: por que aprender argumentação no curso de Ciência e Tecnologia ou em cursos de Engenharia, nos quais essa disciplina é ofertada, né? Então, o que a gente precisa entender é que a defesa de opinião, defesa do ponto de vista, ela está presente em diversos momentos da nossa vida. Nós defendemos opiniões em casa, nós defendemos opiniões na escola, no trabalho, e existem várias situações mais formais que envolvem o acadêmico e o profissional dessas áreas, em que saber argumentar é uma necessidade. Por exemplo, em seleções para bolsas ou para estágios dentro da universidade ou no mercado profissional, em concursos, né, que você vai fazer e que haja uma prova escrita que você precise realizar, certamente você vai precisar desenvolver um texto argumentativo. Na produção de textos ao longo do curso, como o desenvolvimento de respostas escritas em provas, o seu TCC, relatórios de estágio, assim como no mercado de trabalho, né, os relatórios técnicos que são desenvolvidos. A todo momento nós temos atividades que envolvem essa argumentação. E nós prezamos, ao ensinar argumentação na graduação, que o aluno saiba se utilizar dos recursos corretos, que ele não incorra num senso comum, em dados não confiáveis ou em outros problemas de argumentação na hora de tentar garantir seus direitos por meio da sua fala ou da sua escrita. E outra pergunta que também recebemos, né, em que situações acadêmicas e profissionais precisarei argumentar. Então, no momento que você precisa se defender ou defender alguma causa, garantir algum direito, reivindicar algum direito como aluno ou como profissional, você está argumentando. E é bom nós termos esse amparo, né, de estratégias mais convincentes para que essa nossa argumentação possa ser mais facilmente acatada pelo nosso público. E aí, pessoal, ficaram com mais alguma dúvida a respeito da nossa disciplina?